Olá, como vai? Mais uma vez, estamos aqui para falar um pouco sobre literatura, cultura, acontecimentos, a vida em geral. Eu confesso que eu não tinha uma ideia precisa sobre o que seria essa nossa conversa de hoje e eu acho que eu nunca disse para vocês, né, o que é esse espaço aqui. Eu não estou na minha casa, esse é um espaço que eu e alguns amigos estamos construindo como um centro cultural e eu acho que em breve eu posso falar com mais propriedade sobre o nome. Mas enfim, eu terminei as minhas aulas da manhã e vim para cá fazer a arrumação desses livros, colocá-los numa ordem. Tá? E no caminho eu parei em um posto para comprar alguma coisa para comer e acompanhei uma conversa muito curiosa entre um senhor e o rapaz que servia café e pegava as coisas de comer. Né? E o senhor estava ali um tanto quanto indignado em relação às barbaridades, para repetir uma palavra dele, que ele tinha escutado, né, no jornal no dia anterior sobre o nosso futuro ministro da saúde, da educação, né? Ministro não empossado, sabe-se lá como definir isso, porque o senhor havia acompanhado uma reportagem de que o referido ministro tinha mentido em praticamente toda a sua formação acadêmica, em parte de seu currículo. O ministro havia dito que era doutor e não é doutor, porque não defendeu a tese de doutorado, e a defesa da tese de doutorado é a parte mais importante do processo de doutoramento. Ele havia ouvido que o ministro tinha plagiado trechos longos da sua dissertação de mestrado e, ao contrário do que disse o ministro em sua defesa, não há limite tolerável de plágio. Né? O mínimo plágio pode ser motivo para reprova. É possível reprovar um aluno com trabalho de conclusão de curso que tenha plagiado de forma leviana, o que dirá uma dissertação de mestrado. Num terceiro momento, vem a notícia de que o futuro suposto, sei lá, ministro nunca teve projeto de pesquisa na universidade alemã, cujo nome eu não sei pronunciar. E agora, tá, naquela manhã, o senhor tinha acabado de escutar que mesmo a Fundação Getúlio Vargas não reconhecia que ele houvesse sido professor, mas sim apenas um colaborador em alguns cursos. E a brincadeira, né, do senhor era de que daqui a pouco até o diploma de conclusão do ensino infantil seria questionado. Ele estava indignado, mas no fundo deu uma risada e falou: esse país não tem jeito. Né? Eu vim para cá com essa ideia na cabeça: esse país não tem jeito. E me questiono quando estudo literatura, quando penso no nosso cinema, quando eu penso nas nossas manifestações culturais das mais variadas formas, no que acontece conosco. Tá? Quem nos explica? Quem consegue nos entender? E dirigindo para cá me veio à cabeça um conto de Lima Barreto. E ao mesmo tempo me vem também à cabeça a urgência de falarmos sobre Lima Barreto, por vários motivos. Lima Barreto não foi o primeiro escritor negro brasileiro. Antes dele, outros negros se intelectualizaram e tiveram proeminência na nossa literatura. Vou citar os dois mais conhecidos. Machado de Assis, que foi o grande mestre do realismo brasileiro, mas Machado, de certa forma, negou sua condição de negro
e fingiu, intelectualmente, que era branco. Criou uma academia positivista, da qual foi presidente vitalício, cercou-se de amigos proeminentes brancos e não tocou, na questão que não fosse de forma muito colateral. Cruz de Souza, poeta simbolista, sujeito que sofreu, o pão que o diabo amassou, em parte por ser negro, tanto que é conhecido como o Dante negro da literatura brasileira, e no máximo expressa a dor da exclusão racial, mas de forma muito simbólica. Portanto, fica para Lima Barreto esse lugar que é um lugar doloroso, é um lugar honroso ao mesmo tempo, né? Mas é um lugar que precisa ser ocupado como o primeiro intelectual negro a pensar sobre as questões do negro no Brasil. Mas eu não quero falar sobre racismo, nem sobre uma sociedade excludente do negro, embora a minha fala hoje possa tangenciar tais questões. Quero falar sobre o quanto nós somos, desde há muito tempo, uma sociedade em que os valores que deveriam ser constitutivos da nossa identidade são constantemente aviltados, deturpados, desviados, de modo que me parece urgente trazer Lima Barreto para dizer sobre isso. E a obra de Lima Barreto é extraordinária nesse sentido. Tá? Particularmente, o livro que eu mais gosto de Lima Barreto é Recordações do Escrivão Isaías Caminha, talvez a mais autobiográfica de suas obras, em que o jovem Isaías Caminha cresce no interior do Rio de Janeiro, é um jovem mulato, mas ali no interior a exclusão tem um peso menos contundente, de modo que ele alimenta o sonho de ser reconhecido por seus méritos na capital. Mas ao mudar-se para a capital, rapidamente descobre, como o próprio Lima Barreto descobriu, que quando a cor da pele chega primeiro no julgamento das pessoas, é muito difícil que um indivíduo consiga vencer uma concorrência quando está disputando um cargo com um homem branco. Tá? Então, embora Lima Barreto fosse genial, assim como a personagem Isaías Caminha fosse genial, o lugar seria sempre um lugar subalterno. Creio que muito disso tenha mudado, mas não o suficiente. E creio que o problema não fosse apenas a cor da pele, mas fosse uma estrutura de favorecimentos, de apadrinhamentos, de valores que não têm a ver com mérito real, que já estavam lá manifestos e que continuam se manifestando agora. Pense comigo, olhe ao redor, converse. Você acredita realmente que as pessoas são avaliadas para obterem um emprego, para obterem trânsito na sociedade, pelos atributos, pelas qualidades que tem? Ou que seja só por isso, pelo menos? Ou você acredita que ser filho de alguém influente, sobrinho ou neto ou primo de alguém influente, não é o que de fato faz diferença? Mesmo quando a influência não vem pelo caminho da família, mas vem pelo caminho das boas amizades, daquilo que no mundo corporativo se chama de network. Tá? Ter uma rede de contatos, de conhecidos, de amigos que possam indicar, e aí a indicação pesa mais
do que propriamente o currículo. O episódio envolvendo o referido ministro tem muito a ver com isso. Tem a ver, na verdade, com duas coisas que me parecem extremamente preocupantes. Primeiro, o modo desavergonhado como as pessoas mentem, deturpam e até falseiam a sua própria identidade, acreditando, penso eu que de forma muito inocente, muito ingênua, acreditando que isso não vai ser percebido, acreditando que isso não vai dar em absolutamente nada, que ninguém vai se importar, que ninguém vai verificar. Tá? Então, o futuro ministro, talvez já ministro, ou nem mais ministro, mentiu nas partes mais importantes de sua formação e realmente só resta algum dado que ateste que ele sequer é formado pela UERJ, como consta em seu currículo. Eu fico estarrecido com isso, porque eu tenho uma carreira acadêmica. Eu cursei letras e direito, eu desenvolvi projeto de mestrado, concluí com a defesa da minha dissertação. Depois eu ingressei no programa de doutorado, primeiro pela PUC, em São Paulo, depois pela Unesp, em Araraquara. Concluí os créditos, desenvolvi o projeto de pesquisa, participei de congressos, publiquei capítulos de livro, escrevi a tese, defendi a tese, publiquei minha tese eletronicamente, é tudo notório, de reconhecimento público para qualquer pessoa poder verificar. E sempre tive zelo extremo, porque nos meios em que transitei, era absolutamente inadmissível mentir no currículo Lattes, que é o currículo que os acadêmicos têm. Tá? Lattes com 2 T's, digite isso no Google, você tem uma plataforma, você digita lá o nome das pessoas que têm carreira acadêmica e aparecem as informações sobre essas pessoas. Tá? O que aconteceu para que hoje tanta gente minta deslavadamente? Pessoas que colocam nos seus currículos que têm doutorado em Harvard e não têm. Muitas vezes sequer estiveram nos Estados Unidos. Tá? Pessoas que dizem que possuem mestrado, mas não indicam a instituição, não tem um repositório para que se possa conferir essa tese. Tá? Isso é de fato muito preocupante. E é muito preocupante que, apesar de tudo isso, exista um discurso que está amplamente disseminado de que está tudo bem. Vejam, há alguns meses ventilou-se a hipótese de que um rapaz que mal fala a língua inglesa fosse embaixador dos Estados Unidos. O ex-ministro da Educação, que demonstrou muitas dificuldades no domínio da língua portuguesa, foi indicado para diretor do Banco Mundial. E eu aqui, você aí, de maneira muito equilibrada, muito sensata, devemos estar nos perguntando nesse momento, tá? Será que mérito, será que conhecimento é levado em consideração? Tá? Lima Barreto, no conto O Homem que Sabia Javanês, retrata um episódio que, ao meu ver, tem toda a relação com o que nós estamos discutindo aqui. Tá? O conto começa com 2 amigos, o Castro e o Castelo, conversando, e o
Castelo conta ao Castro que ocupa uma posição numa embaixada e o Castro não pede detalhes, quer saber como aquilo aconteceu, e o Castelo conta que anos antes havia chegado ao Rio de Janeiro, pobre, sem recursos, e já não sabendo como pagar a pensão, encontrou um anúncio de que alguém procurava por um professor de javanês. E ele então, esperto, imaginou o seguinte: se alguém está a procurar um professor de javanês e parece que esse anúncio aqui é antigo, é porque não deve haver muitas pessoas que falem javanês. Bom, pela lógica, se eu me apresentar e disser que domino o idioma, quem vai atestar contra mim? Quem vai dizer que eu estou mentindo? Na verdade, quem vai poder descobrir, perceber a mentira? E é assim que ele se apresenta para o Dr. Albernaz, que era o Visconde de Jacuacanga, uma coisa assim. Tá? E com a maior cara de pau, tá? O Castelo se apresenta ao Dr. Albernaz, que é um homem culto, é um homem erudito, e após convencer o Dr. Albernaz, a partir de um certo conhecimento a respeito de Java, da cultura javanesa, tudo que ele havia pesquisado na Biblioteca Nacional, ele é inteirado do que aconteceu. Tá? Na família do Dr. Albernaz, um livreto antigo havia sido transmitido, né, por herança algumas vezes e chegara à mão do Dr. Albernaz como um livreto que continha ali algum tipo de segredo, né, para o sucesso, para a felicidade, algo assim. E o Dr. Albernaz, desde então, procurava alguém que pudesse traduzir para ele, que pudesse ensiná-lo a ler. E Castelo, né, que aqui emblematiza o picareta brasileiro, imagina, bom, a mensagem contida aqui é uma mensagem de vida. Então, o que quer que seja, é alguma coisa que vai dar um alento, que vai dar algum tipo de iluminação ao Dr. Albernaz. E ele inventa uma tradução. O Dr. Albernaz fica satisfeitíssimo e seria apenas um negócio lucrativo para o Castelo se o Dr. Albernaz não tivesse se entusiasmado ainda mais e quisesse aprender e chegasse ao ponto de querer fazer uma viagem, né, a Java. E aí os desdobramentos do conto são engraçadíssimos e eu creio que, dada a brevidade do texto, vale muito a pena você digitar aí o homem que sabia javanês e se deleitar com as peripécias, né, que levam Castelo ao sucesso. Veja, ao sucesso. O que eu acho curioso sobre esse conto é que há alguns anos, eu creio que já há uns 10 anos, ele foi parodiado. E não se sabia, e creio que até hoje não se sabe, quem foi brilhante a ponto de fazer uma paródia que chegou a ser apresentada como de autoria de Luiz Fernando Veríssimo, o que não é verdade. Tá? Um textinho chamado O Homem que Sabia de Javanês, de Djavan. E é um texto saboroso, porque, como paródia, ele segue os mesmos passos, né? É um intelectual que não encontra trabalho e está já meio desesperado quando se depara com o anúncio. Ele vai à casa do anunciante, que também se chama Dr. Albernaz, e ele inventa interpretações para músicas do Djavan, porque o Dr. Albernaz acreditava
que as músicas do Djavan continham um segredo. Tá? E aí é muito interessante, não é? Um certo escrachamento com o Djavan, o que eu acho muito injusto, porque é um músico talentosíssimo, né? De uma criatividade a toda prova, mas, ao mesmo tempo, a risada e a capacidade criativa, né, que a nossa literatura tem, a nossa cultura, na verdade, tem, porque a quem poderíamos atribuir esse texto se não a um anônimo? Tá? Vale a pena também essa leitura. E deixa aí muito claro e constantemente atualizado, no meu modesto entender, que casos como o do ministro não são novidade e continuarão a não ser. Até o momento em que nós, enquanto sociedade, enquanto povo, não aceitarmos, não entendemos que é preciso tratar questões como essa, mentira em currículo, nomeação de pessoas incapacitadas. Nós não entendemos que isso tem que ser eliminado, isso tem que ser fiscalizado, tem que ser legalmente barrado. Tá? Fica a dica da leitura. Eu espero voltar a falar com vocês sobre Lima Barreto. Hoje foi de fato uma fala motivada mais pelas circunstâncias, tem um caráter muito mais, ao meu ver, cronístico do que um bate-papo como os outros foram. Tá? Espero que traga um pouco de luz e alento para esse momento de certo pasmo que nós estamos vivendo. Um grande abraço a todos e até a próxima, meus caros.